Espaço então para o desporto aqui na Norte Litoral TV, caso para dizer que o Varzim vai de mal a pior, depois de mais uma derrota em casa, as coisas não andam mesmo para a frente. João Couto, o que é que podemos dizer deste Varzim, o que é que podemos esperar deste Varzim, porque as coisas começam a ficar efetivamente muito, muito complicadas. Bom dia. Efetivamente assim é, Rui. Nós, por muitas justificações que tínhamos todas as semanas para falar sobre esta situação, começam-nos a faltar as palavras para poder definir efetivamente aquilo que se está a passar relativamente ao Varzim. Não são coisas boas, naturalmente. Varzim que somou mais uma derrota, é a 12ª neste campeonato. Varzim que nos jogos em casa tem uma dificuldade grande em poder ultrapassar os adversários e já encontrou adversários da mesma igualha e de igualha superior, mesmo assim não consegue desbloquear toda esta forma, porque é que em casa, quando o Varzim há uns anos valentes era uma equipa forte, dificilmente se passava por aqui. Hoje qualquer clube vem aqui e ganha. Isto tem que ser assim dito, de uma forma cruel, o que nos faz doer. A mim ontem não me doeu grande coisa, porque eu acredito, foi daqueles jogos em que eu estava sereno. Não sei porquê, mas estava sereno. Prevendo, se calhar, qualquer fatalidade que efetivamente veio a acontecer. Isto não é nada do oculto, é apenas ir só olhar para a situação e ver que, efetivamente, que as coisas não estão bem. As coisas não estão bem, as coisas começam a correr mal, não há ninguém que lhe consiga dar a volta, não há sabedoria, não há experiência. Mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Quando o Varzim teve uma derrota, aqui há uns tempos, os adeptos foram fazer, parecia que o Varzim tinha subido de divisão. E que na altura criticamos. E que nós criticamos. Porque foi quando venceu no Porto B. No Porto B. E na altura foi uma festa. Onde é que estão esses adeptos se bem que seria errado, lá está, o ajuntamento, mas aquilo que eu pergunto é, da mesma forma que tiveram essa ideia de felicitar a equipa com foguetes, com fogo de artifício, mais isto e mais aquilo, bandeiras e cânticos, onde é que estão agora a pressionar a equipa para que ela possa sair deste buraco em que, sem dúvida, está metida? Olha, Rui, eu vou comparar isto, embora por vezes não seja comparável. Mas, por exemplo, aquilo que se passa com o Varzim passa-se com o Benfica. Eu não sei se será comparável, mas às tantas até é capaz de ser. Não, a falta de público... Não, e não é só... Ontem estava a ver o jogo e estava a ver muito o Benfica. As bolas não iam para a frente, quer dizer, é para o lado, é para trás, é para o lado, é para trás, é para o lado, é para trás e não se avança no campo. É aquilo que me parece que quando vejo jogos do Benfica e aquilo que me parece quando vejo jogos do Varzim. Pronto, é quase, não diria igual, mas anda lá perto, Portanto, a falta de público de facto, é motivador. E comparando Benfica com o Varzim, estamos a falar nestes dois clubes, podemos falar noutros, mas também não saímos daqui hoje. Portanto, isto faz toda a diferença. Mas acredita que faz, quer para os jogadores, quer para os árbitros, quer para os dirigentes, quer para toda a gente. Portanto, a falta de motivação, de emoção, aquela imagem sonora que vem de fora para dentro, enfim, faz falta. Isto, em termos de resultados, relativamente ao Varzim, enfim, tem sido um descalabro autêntico. Então, sobretudo nos jogos em casa, mas já lá vamos. As coisas começaram da pior maneira. Portanto, o primeiro remate do Covilhã, eu até já me perco com tantos clubes. O primeiro remate do Covilhã é um remate de ressaca após um pontapé de canto, onde naquela zona onde não fica ninguém do Varzim para recepcionar as bolas perdidas, ou as chamadas segundas bolas, como queiram, ou os ressaltos, para melhor entendedor, nunca aparece ninguém ali para diminuir o espaço, para recepcionar a bola, para aliviar de qualquer maneira. E aqui o Covilhã foi mais inteligente, com um dos seus bons médios, a rematar de meia distância com toda a força. É daquelas bolas que se entram, como entrou, levantam ao estádio, como de facto, portanto, aconteceu. Agora, o segundo golo não se admite, quer dizer, há ali uma falta. Perguntamos nós onde é que está, qual era o posicionamento daquela defesa do Varzim, e em menos de 15 minutos o Covilhã faz 2-0. Quando isto acontece,
quando isto acontece, há que mexer logo com os bancos. Mas falta muito tempo. Não falta nada. A equipa está a perder 2-0, portanto há que fazer alguma coisa, há que começar a mexer. E não se começou a mexer do lado de fora. Não sei porquê. Isto leva-me a questionar algumas coisas relativamente a este novo treinador. Aqui em casa ainda não ganhou. Dos 6 jogos, 3 são em casa e são 3 derrotas. Portanto, por aqui já se vê aqui alguma falta de experiência. Basta dizer, por exemplo, que ele só mexe ao intervalo, retirou o Nelsinho, o Lessinho, o Nelsinho está no Lessa, e ainda joga futebol, ainda joga e bem, mas retirou o Lessinho para colocar o André Vieira, mas pronto, tudo isto seria mexido logo após o segundo golo do Covilhã. Uma primeira parte, Rui, horrível. O Varzim praticamente não acertou, mas só vou aqui ressalvar aqui um pormenor, do qual vou juntar aqui com o outro. Na segunda parte, o Varzim começa da melhor maneira. E todos nós esperávamos que a coisa iria por ali acima. Portanto, com o melhor marcador do Varzim, repara que é um defesa central, o Luís Pedro marcou o seu terceiro golo ontem, tinha marcado ao Mafra, ao Porto B, na vitória fora, e ontem ao Covilhã. Portanto, o melhor ponta de lança do Varzim, o melhor marcador do Varzim é um defesa central. Portanto, por aqui já vês... Como as coisas estão. O filme. Por aqui já começas a ver o filme. E, portanto, pensou-se que, efetivamente, o Varzim poderia recuperar. Claro, 46 minutos, falta toda a segunda parte, e, naturalmente, que há muito tempo, então, para recuperar, porque depois a motivação é outra, etc, etc, etc. Que é uma coisa que está a faltar a esta equipa do Varzim, é confiança, é motivação, e por vezes também algum discernimento e também é preciso saber jogar com ansiedade, porque a ansiedade mata. Mas essa confiança, esse discernimento, essa raça polveira não estava a ser conseguida com o Vitoriano Ramos? Rui, estava. E foi uma pena que Porquê que se mudou? Para ir buscar alguém que... A direção que responda. Tudo isto é a responsabilidade dela. A solução parecia estar realmente ali. Parecia, e nós estávamos a gostar do trabalho, porque o Vitoriano, deixa-me cá ver aqui nos meus canhenhos, como se costuma dizer, o Vitoriano, apesar do empate em casa com o Vilafranquense, foi depois ganhar a Penafiel. Portanto, Vitoriano e o outro elemento, que o nosso grande amigo, e que eu vou já dizer o nome dele, portanto, em 2 jogos conseguiram 4 pontos, o que é muito bom, ao passo que este treinador em 6 jogos só tem 5 pontos e não ganhou em casa, mas pronto. Mas deixa-me só aqui falar aqui de 2 momentos curiosos que aconteceram. Após o golo do Luís Pedro, uma bola muito bem cruzada pelo Cerveira, foi pena o Cerveira no segundo golo do Covilhã não estar lá no sítio, mas pronto, isso são águas passadas. O cruzamento do Cerveira e depois o Luís Pedro encosta e faz então o 1-2, que viria a ser, infelizmente, o resultado final. Apenas só para dizer estes 2 pormenores. Logo após o segundo golo do Covilhã, o Lessinho, o tal que foi substituído ao intervalo, tem uma jogada do qual a bola não entrou por acaso. Sob o risco do golo, o defesa do Covilhã tirou a bola. Após o golo do Luís Pedro, o André Leão, que é um possante médio, tem um remate com tanta violência, Rui, que foi pena essa bola também não ter entrado. Portanto, seria a melhor resposta do Varzim. Não entrou, mas também uma coisa é certa: isto não explica tudo. Claro. Estas coisas não explicam tudo. O que explica é que, no fundo, com mais lance, com menos lance, com um Covilhã também a saber jogar de alguma forma, a aguentar, etc. Mas faltou um bocadinho de cabecinha e faltou depois uma outra coisa. Faltou mexer com aquele banco do Varzim, com um treinador que tarde e a más horas começa, repara, no último quarto de hora, é quando mete o Irobiso. Irobiso é um ponta de lança, não tem muitos golos marcados, mas tem 3 golos, ou seja, 2 no campeonato e 1 na taça. Portanto, forçava ainda mais, não é no último quarto de hora, quando estamos, claro, enfim, onde as pernas e a cabeça começam já a faltar, naturalmente, e que, enfim, se as coisas tivessem sido mexidas mais cedo,
penso que o Varzim daria pelo menos, não diria ganhar, mas pelo menos o empate, porque no empate, na atual situação, não dá grande coisa. O Varzim continua com 15 pontos, Varzim e Porto B de braço dado no fundo da tabela, portanto não diria grande coisa. Mas pelo menos iria mexer, porque até o jogo acabar tudo é possível. Olha, não se conseguiu, foi mais uma derrota. E o que é que temos agora pela frente, tendo em conta que os jogos são complicados e o Varzim... Deixa-me só dizer-te isto, Rui. Deixa-me só dizer-te isto. O Varzim, com a derrota de ontem, eu não diria deixei de acreditar, mas temos que acreditar sempre e acreditar até ao fim enquanto é possível. A matemática diz-nos isto. Mas vejo a situação muito negra, mesmo muito negra. Não é deixar de acreditar, mas é de olhar de canto e ver que efetivamente este ano vai ser tremendo, vai ser terrível. Olhando para o calendário e olhando para o último jogo, que não é com a Académica, como foi há 3 épocas atrás, creio, 3, 4 épocas atrás, é com o Oliveirense. O Oliveirense também está nesta luta pela permanência, mas portanto vejo estas coisas muito negras, muito escuras. Como diria o outro, a coisa está preta. E mais preta ficará se o relativamente descer de divisão, porque as verbas que consegui... São diferentes, Rui. São menores e o Varzim tem muitos compromissos. Tem muitos compromissos para cumprir. E, portanto, é como eu digo, compete a esta direção assumir tudo isto, todos estes erros, enfim, estes erros dos treinadores, por exemplo, e reportando-nos ao último. Isto não é dizer mal da pessoa, mas é olhar para os números e ver que em 6 jogos só tem 5 pontos, dos 6 jogos 3 derrotas são em casa, portanto o Varzim não consegue ganhar em casa, dos 6 jogos tem 4 golos marcados, 2 golos são em casa e 7 golos sofridos, 6 deles estão em casa. Nos últimos 6 jogos o Varzim sofreu 7 golos, destes 7 golos 6 estão em casa, portanto por aqui já vês o que é jogar em casa, quer dizer, não se percebe muito bem. Se dissesse, mas o público na bancada, o jogador faz também, não está ninguém nas bancadas. Não está ninguém nas bancadas, tomarmos nós. Mas essa também não pode ser a explicação. Olha, acreditando que o Varzim pode fazer ainda uma caminhada positiva até ao final, o que é que temos agora pela frente relativamente ao Varzim? Olha, Rui, temos um calendário horrível. Acredita, temos um calendário horrível. A menos que isto leve uma cambalhota. E se levar uma cambalhota, cá estaremos para não diria para comemorar, não. Isto não há que comemorar como aos outros, que após a vitória no Porto B, vieram cá para fora, aquele movimento de jovens. Nós percebemos essa efervescência dos jovens de receber a equipa. Epá, mas não façam isso. O campeonato continua, nada está ganho, nada está perdido. Foi bonito, mas não esperavam a equipa ali naquele, digamos, já naquela rua de acesso ao estádio. Opa, esperavam numa das rotundas, por exemplo, a malta dispersa numa rotunda, mas fora da rotunda, não dentro, não no meio, que isso é perigoso. Mas a bater palmas ou com as bandeiras e o autocarro de Varzim a chegar à Póvoa e depois entrar pelaquela avenida Vasco da Gama. Eu aqui já admitia disso, pronto, porque nós às vezes também quando passamos pelo autocarro de Varzim também apitamos e pronto, estamos todos juntos, etc. Agora, assim não, e receber a equipa daquela forma não, porque o Varzim apenas e só ganhou um jogo a quem? Ao último. E quem é o outro a seguir? É o Varzim. Mas é aquilo que nós dizíamos há pouco, quer dizer, é receber e apoiar a equipa quando teve uma vitória e deixar de andar quando as coisas estão mal. Entende-se? Não, quer dizer... Rui, entendo tudo isso, mas nós também vivemos tempos difíceis, também não é possível... Não é possível nem deve estarmos ser possível. Próximo do estádio. Possível, voltamos a dizer. Nem deve ser possível porque há que ter o cumprir regras, distanciamentos. Mas estamos a ser vigiados, Rui, como sabes. Vivemos tempos, mas de facto muito difíceis. Já disseste que é horrível, já para a semana temos a Académica. Vai a Coimbra. Esperemos que seja uma bela lição para o Varzim, que venha de lá com uma bela lição. O jogo marcado para as 5 horas da próxima segunda-feira. Que vai dar uma lição à Académica. Esperemos, Rui. A Académica está na luta. Estoril, Feirense e Académica lideram a tabela. Os dois sobem diretamente. O terceiro, como sabes, disputa um play-off com o 16º ou 17º. O antepenúltimo da Primeira Liga. E portanto estão todos separados por um ponto, 44, 43, 42. Esta classificação também na segunda liga, lá em cima, também está de facto muito bonita. Portanto, segunda-feira vai a Coimbra.
A seguir recebe o Leixões, no primeiro domingo de março. É complicado. E depois imagina onde vai o Varzim, ao Estoril. Ou seja, nos próximos 3 jogos, o Varzim joga com 2 adversários que vão lá em cima. E curiosamente, 2 jogos fora. Ora, se é fora que o Varzim tem ganho pontos, esperemos que a coisa esperemos que a coisa role, porque senão, enfim, o fosso começa a ser cada vez maior. O Varzim, ao não ganhar, naturalmente, começa a ser maior. Em vez de 4 pontos, às tantas dispara para 6 ou 7 e depois isto começa a ser, de facto, muito complicado. João, vamos marcar encontro precisamente para de hoje 8 dias, porque o Varzim volta a jogar numa segunda-feira. Segunda-feira, 5 horas. Portanto, estaremos cá de hoje 8 dias, a continuação de um ótimo dia, de uma ótima semana e boa sorte para o Varzim e bom trabalho para o Varzim. E esperemos que as coisas corram bem, portanto, como eu disse, se o pecúlio de pontos vem de fora da Póvoa, portanto, que continue a ver. Que o Varzim vá a Coimbra e que faça um belo jogo. Um belo exame. Vamos ver se passa no exame, se este teste que o Varzim vai fazer, se é positivo. Nós vamos acreditar. Gostaríamos que este teste fosse positivo. A ver, vamos. Ao contrário de outros testes que agora se andam a fazer. Sim, mas isso convém que sejam negativos. Exatamente. Grande abraço, João. Um abraço e boa semana. E boa semana.